Romanos, capítulo 16, versículos 17 a 27. Novamente eu quero convidá-los a se colocarem em pé. E nós leremos esse texto que encerra este livro tão icônico para a cristandade, um dos livros mais importantes da Bíblia no que diz respeito ao conteúdo doutrinário, e não tirando os méritos dos demais livros, mas o livro de Romanos é um dos livros onde doutrinariamente nós temos respostas a todas as questões relacionadas ao nosso pecado, ao que Cristo fez por nós, como nós podemos ter paz diante de Deus e como devemos andar neste mundo como salvos em Cristo. Romanos capítulo 16, versículo 17 vai dizer o seguinte: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendemos, ou que aprendestes, afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Saudai-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saudai-vos Gaio, meu hospedeiro de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé, entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe sua palavra, podem se assentar e nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós rendemos graças pela salvação que nós temos em Cristo nosso Senhor. Agradecidos, ó Deus, pelo amor do Senhor por nós. Agradecidos porque Tu tens sido sempre maravilhoso conosco, dando-nos, Senhor Deus, a oportunidade de cada dia podermos fazer a Tua vontade, podermos, Senhor Deus, retornar à vontade do Senhor, porque nos afastamos por conta dos nossos pecados. Eu oro, Senhor Deus, que o Senhor não só tenha misericórdia de nós, mas nos ajude, abrindo os nossos olhos para aquilo que temos feito contra Ti. Ajuda-nos, Senhor Deus, a neste último estudo que fazemos sobre esse livro, que todas as coisas que aprendemos, elas sejam colocadas em prática. Que nós tenhamos não somente o desejo de fazer a Tua vontade, mas que tenhamos alegria ao fazer a Tua vontade. Nós, esta noite, por esses irmãos que aqui estão, pedindo também por aqueles que não puderam estar aqui, abençoa o Senhor Deus, conforta-os, mas também coloca em seu coração a necessidade de estarem conosco, tanto quanto possível. É o que nós agradecemos ao Senhor e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei se vocês, assim como eu,
eram do tempo onde nós escrevíamos cartas às pessoas. Eu não sei se você já teve o prazer de chegar em um lugar, ou pelo menos num correio, colocar uma carta no correio e esperar outra pessoa responder, às vezes semanas, e aí você se alegrar com aquilo que foi escrito a você. Hoje em dia, com o advento do celular, com um simples toque ou 2 toques num aplicativo, nós conseguimos nos comunicar com o mundo. É instantâneo. Alguns de nós, assim como eu, quando com o computador ligado, o WhatsApp geralmente também fica ligado, a gente já consegue imediatamente responder as mensagens que nos são colocadas. Mas eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque no Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento, e principalmente no Novo Testamento, eram as cartas, e no Antigo Testamento os pergaminhos escritos pelos profetas que dirigiam o povo de Deus. No Novo Testamento, Deus usava os pregadores, Deus usava os pastores, os apóstolos, na época que eles estavam vivos, para dirigir o povo de Deus através dos conselhos que eram colocados por meio das cartas que eram escritas. Paulo teve várias cartas que não foram colocadas no cânone do Novo Testamento. Isso é citado em algumas delas quando, por exemplo, em Colossenses, é dita a eles que esta carta aos Colossenses era para ser lida aos Laodicenses, e a carta escrita aos Laodicenses era para ser lida para os Colossenses. Só que essa carta aos Colossenses, ela nunca chegou até nós. 1 Coríntios, na verdade, seria 2 Coríntios. E 2 Coríntios seria a 3ª ou 4ª Coríntios. Mas as cartas que Paulo escreveu não chegou até nós. Mas aquelas que chegaram até nós, o conteúdo é o que Deus entendeu que para nós seria importante. E tudo isso que nós temos visto, meus irmãos, a beleza da pregação expositiva é exatamente poder penetrar na mente do autor do livro, para que nós possamos entender o porquê que ele estava escrevendo para aquelas pessoas. Quando nós lemos o livro de Romanos, e como eu já lhes expliquei, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos doutrina pura. Nós temos doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do pecado, até mesmo temos escatologia, a doutrina do futuro. Então, se você quer estudar bem a palavra de Deus, comece pelo livro de Romanos. E nós começamos no capítulo 12 em diante, por qual motivo? Porque nós já havíamos estudado sobre o que é justificação pela fé no livro de Gálatas. Nós esmiuçamos esse assunto e por esse motivo eu achei que não seria necessário fazermos novamente. Mas hoje, meus irmãos, nós estamos na última parte do livro de Romanos. Eu tenho explicado para vocês que quando chegamos nesta parte, a prática da justiça é o quê? É colocar em prática tudo aquilo que nós sabemos do que é a vontade de Deus. Hoje pela manhã nós falamos sobre o pecado e como ele tem sido cada vez mais, como pode dizer, tem tido o mesmo peso de tempos passados. Como as pessoas já não enxergam o pecado como pecado. E tudo isso, sabemos que a sociedade jaz no maligno. Mas quando isso parte de cristãos, é que o negócio está degringolado de verdade. Nós temos muitos cristãos que cometem determinadas práticas sem se importar se é a vontade de Deus ou não. Eu fiz uma pergunta hoje de manhã sobre algumas coisas que antigamente eram consideradas pecado. Existem pessoas que eu já conversei que acham que aquilo que elas fazem, aquilo que elas ouvem, aquilo que elas assistem, aquilo que talvez elas praticam, são coisas dentro do escopo da sua liberdade, sem se preocupar com a liberdade alheia. Só que isso é combatido pelo apóstolo Paulo, dizendo que a nossa liberdade termina aonde começa a liberdade do próximo. E dentro da igreja nós temos vários tipos de pessoas. Nós temos pessoas que são fortes na fé, cujo ensino da palavra de Deus, se você simplesmente diz, não faça isso porque a Bíblia diz para você não fazer.
A pessoa com a sua maturidade, ela entende e procura fazer. Agora, para novos convertidos ou para pessoas indoutas, é importante você explicar os motivos de por que não se deve fazer. Porque, infelizmente, as pessoas acham que os cristãos são cegos, aonde simplesmente seguem aquilo que os pastores dizem, cegamente. Então, é como se eu, pastor, chegasse para você e dissesse, não faça tal coisa porque você não deve, ponto final. Só que ninguém que se presta obedece uma ordem sem entender os motivos. Eu costumo dizer que o livro, que é o manual do cristão do Antigo Testamento, o livro de Levítico, as leis eram baseadas na santidade de Deus. Não muda agora, meus irmãos. Tudo aquilo que nós fazemos é baseado na santidade de Deus. Paulo diz isso. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então aquilo que nós fazemos não é para a minha glória, não é para a glória dos outros, é para a glória de Deus. Então, quando nós pautamos a nossa vida na glória de Deus, deixamos de colocar o nosso desejo de lado. Eu digo para vocês com muita preocupação, nós precisamos retroceder em muitas práticas que nós temos como cristãos. Nós precisamos voltar e olhar para a Bíblia, deixar alguns dos nossos paradigmas, alguns dos nossos das nossas autojustiças de lado, buscando a vontade de Deus. Porque hoje o cristianismo ele está completamente afetado pela sociedade, em todos os aspectos. Se você conversar com crentes, mais de 60, 70 anos, você vai ver que eram poucas as igrejas, aonde os cultos eram shows. Você vai à igreja hoje, não pelos instrumentos, mas independente do instrumento que tiver lá. Muitas vezes são as pessoas que lá estão que querem se destacar. Da maneira que tocam, da maneira que cantam, e aquilo muitas vezes mexe com o seu corpo, e se mexe com o seu corpo, vai mexer com o corpo dos demais. É como criancinha, meus irmãos. Se você coloca lá uma galinha pintadinha para uma criança pequenininha, daqui a pouco a criança vai estar lá mexendo os quadris, vai estar lá mexendo, porque é normal, a música tem esse poder. É por isso que em algumas dessas igrejas você vê o povo dançando. Literalmente dançando. Se você colocar lá funk gospel, você vai ver dentro da igreja o pastor todo social e os camaradas lá, uns 3, 4 dançarinos, todo social, dançando passo de funk. O santo já virou profano há muito tempo, porque já não se entende o que é a busca pela santidade. Hoje em dia já se misturou tudo. E as pessoas aceitam como se fosse algo aonde Deus se agrada. Eu sou muito honesto com vocês quando digo que 90% dos louvores que hoje em dia são colocados nas rádios e são considerados como cristãos são lixo, não prestam. Porque muitos deles estão tentando copiar padrões do mundo, colocando uma roupagem cristã. Alguns de vocês já devem ter ouvido aquela música do Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Eu não vou cantar aqui para vocês. Meu inglês é ruim. Qualquer dúvida, vocês conversem com o irmão Salomão para ele tocar para vocês um dia. Toca, Salomão. Mas por que eu estou dizendo para vocês? Porque recentemente eu mandei para um amigo o pessoal da igreja tocando Sweet Child of Mine e o outro cantando uma música do cantor cristão com o ritmo do Guns N' Roses. Entenderam? Existe uma música que ficou famosa no passado, chamado Asa Branca. Conhece Asa Branca? Tem um povo muito criativo que colocou uma letra cristã, do cantor cristão, na música secular Asa Branca. Vocês conhecem? Já refúgio a glória eterna de Jesus. Pois o pessoal fez. Já refúgio a glória eterna
de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Nananana. Só falta isso, né? Mas tem um povo criativo que faz isso, meus irmãos, e aceita esse tipo de coisa como louvor. E a Bíblia é muito clara, onde diz que não se pode misturar o santo com o profano. Todas essas coisas são importantes para chegarmos aqui no final do livro de Romanos. Porque, meus irmãos, Paulo, ele derrama o seu coração àqueles irmãos, cujo seu desejo era que eles, que já estavam fundados em Cristo, já era uma igreja que já estava fundada quando ele lhes escreveu, precisava, claro, retirar alguns pensamentos, é por isso que ele ensina algumas coisas, mas ele ensina muito claramente a parte prática de como nós podemos servir a Cristo. O próprio versículo tema, que foi Romanos 14, 17, diz muito sobre o que aqueles irmãos deveriam crer, sobre o que era viver para Cristo. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então ninguém é mais santo porque come alguma coisa ou deixa de comer alguma coisa. Ninguém é mais santo porque canta alguma coisa e deixa de cantar alguma coisa. A santidade não é medida por esses parâmetros. A santidade é medida por aquilo que nós investimos em relação à nossa vida, do nosso conhecimento de Deus, e de que forma que isso reverbera nas nossas vidas. De que forma que isso impacta as nossas vidas e das nossas famílias. Porque, meus irmãos, recentemente eu disse para alguns irmãos queridos o seguinte: não adianta a pregação ou o ensino se não vier da parte de vocês o desejo de poder aplicar nas suas vidas. Pode vir aqui Jesus Cristo nesse púlpito e pregar que se eu não quiser praticar, não tem efeito nenhum. Então não importa quem está pregando aqui. Se você que está ouvindo não tem o desejo de praticar, não tem valor nenhum. Então nós precisamos abrir os nossos ouvidos e os nossos corações para aplicarmos a vontade de Deus. E o resultado, meus irmãos, é muito claro. Todos aqueles que se aproximam de Deus, eles não devem esperar de Deus as bênçãos materiais. Mas é como eu já lhes falei, o que o Salmo 25 nos fala, que a intimidade do Senhor ou o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Nunca nós vamos conhecer a Deus verdadeiramente se nós nos preocuparmos simplesmente, é pecado comer tal coisa, é pecado agir dessa forma, é pecado... Meus irmãos, essas coisas são secundárias. O que é importante é aplicar-se em fazer a vontade de Deus. Tendo dito isso, eu quero recapitular com vocês algumas coisas que vimos semana retrasada, sobre capítulo 16, versículos de 1 a 16. Bom, primeiramente, Paulo explicou aos romanos sobre os princípios da comunhão cristã, enfatizando a importância de cuidarmos uns dos outros e de praticarmos a hospitalidade. Aqui Paulo fala sobre a irmã Febe, como ela foi importante na vida dele e na vida daqueles irmãos, e como eles, cristãos romanos, trataram bem aquela irmã. Então, é muito importante nós tratarmos bem a todas as pessoas. Eu quero dar um puxão de orelha em vocês. É uma pena que nem todos podem estar aqui, mas eu realmente espero que as pessoas possam atender a isso que eu vou lhes dizer. Eu realmente acho que nossa igreja tem avançado no que diz respeito ao relacionamento que nós temos uns com os outros. Mas nós ainda falhamos quando permitimos que certos visitantes, eles fiquem sozinhos, enquanto nós, no tempo de café e social, estamos com o nosso pessoal, com a nossa zona de conforto, e as pessoas que vêm visitar ficam ao relento. Não sou somente eu como pastor ou a minha esposa que temos que conversar com as pessoas. É importante que os irmãos da igreja demonstrem amor. Nenhum de vocês gostam de ser maltratados e os visitantes mais ainda. Prestem atenção naqueles que às vezes, seja no social da noite, no cafezinho da manhã, aqueles que às vezes ficam sozinhos. Porque as pessoas que estão chegando à igreja, é claro que eles não vão chegar, e aí, mano, tudo bem? Não vão chegar.
muitas vezes são retraídos. E cabe a nós quebrarmos essa mureta, ou pelo menos essa situação, para que eles possam se sentir bem-vindos. É algo que não é de agora, meus irmãos. Sim, nós temos avançado muito no que diz respeito ao relacionamento entre os irmãos. Mas é uma coisa que nós falhamos. E aqui Paulo está enaltecendo algo que a igreja está fazendo por aquela irmã Febe. Também, Paulo valorizou e elogiou cada indivíduo que o acompanhou em sua jornada. Também nós devemos reconhecer e valorizar os esforços de nossos irmãos e irmãs em Cristo. Todo irmão em Cristo tem o seu valor diante dele. Pastor, eu não sei tocar, eu não sei reger, eu tenho voz de taquara rachada, eu não tenho dinheiro para ajudar em nada. Meu irmão, sempre existe algo que na igreja de Deus nós podemos ser úteis. Um exemplo, Expo Inter. Ninguém precisou pagar nada. Talvez teve que usar só a sola do seu sapato para poder pregar o evangelho. Você pode talvez pegar folhetos e evangelizar na sua rua, no seu bairro. Tudo isso é o trabalho de Deus que talvez você não vai ser notado. Talvez você não vai chegar aqui na frente e receber os louros do seu trabalho. Mas nós não trabalhamos para a glória nossa. Se Deus ele for glorificado com o nosso trabalho, isso é que vale. É Ele quem precisa ser o objeto direto da nossa adoração. E finalmente nós falamos que o amor e a hospitalidade, a unidade, são elementos essenciais para fortalecer a igreja e cumprir a missão que Deus nos confiou. Todas essas coisas são parte daquilo que falamos sobre os primeiros versículos do capítulo 16. Tratando agora sobre o texto em si que nós lemos, a mensagem principal é que são necessários a todo cristão a vigilância contra falsos ensinamentos, a alegria que encontramos na obediência à verdade e nossa oferta de glória a Deus pelo ministério da salvação revelado em Cristo. Todas essas coisas são necessárias a nós cristãos. E vocês vão entender mais para frente sobre isso. Existem duas lições importantes que nós podemos aprender nesse texto, e a primeira delas é o cuidado que nós devemos ter com falsos ensinos e divisões. Já ouviu aquele ditado que nem tudo que reluz é ouro? Já ouviu? Nem todo crente que se diz crente é um crente de verdade. É por isso que nós realmente devemos cuidar. Quando você conhece alguém e fala, eu também sou crente. Ô, irmão! É difícil, meus irmãos. É difícil porque nem todos aqueles que clamam a Cristo como Senhor são realmente cristãos. Eu tenho dificuldade de chamar alguém de irmão se eu não conheço quem ele é. Se eu não sei no que está baseada a sua fé. Cristo mesmo falou isso lá em Mateus capítulo 7, que nem todo aquele que me chama Senhor entrará no reino dos céus. Mas dentro dessa situação, no versículo 17 do capítulo 16, o apóstolo Paulo adverte contra aqueles que promovem divisões e escândalos na igreja. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastados deles. Duas lições importantes aqui. A primeira delas, o apóstolo Paulo deu o conselho que, primeiramente, fossem notados quem eram aqueles que causavam divisões e escândalos. Alguém leia para nós Atos 20, 29 e 30, por gentileza. Atos 20, 29 e 30. Meus irmãos, interessante que nessa situação aqui que Paulo, ele conversa com aqueles irmãos, ele está falando com os crentes de Éfeso.
Era uma igreja nova, ele estava se despedindo daqueles irmãos, e ele fala especificamente, versículo de número 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Também é de se lamentar que nem todos os crentes que estão dentro da igreja são crentes cuja fé é fundada pela palavra de Deus. Nós devemos tomar cuidado daquelas pessoas que são sábias aos seus próprios olhos. Eu conheci igrejas que sofreram e ainda sofrem, porque foram ensinadas pelos seus fundadores determinadas situações que pastor nenhum conseguia mudar o pensamento deles. Dou um exemplo para vocês. Quando eu cheguei aqui, em 2008, existia algo que para o nosso querido pastor Roger não podia colocar na igreja, porque no entendimento dele era algo que poderia fazer a igreja estar a um passo do liberalismo. Vocês sabem o que é? Projetor. Projetor, pastor? Sim, projetor. Porque no entendimento dos irmãos mais antigos, o projetor faria com que as pessoas abandonassem os hinários e começassem a abraçar certos hinos ou certos corinhos que eram mais dirigidos à carne do que propriamente ao espírito, ao entendimento. Paulo diz isso aos Coríntios, em 1 Coríntios 14, que nós devemos cantar com o espírito, mas também devemos cantar com a mente. É por isso que aquele povo que gosta de cantar daquele jeito, movido pelas emoções, biblicamente isso está errado. Você não pode se deixar levar pelas emoções. É claro que você pode, como o irmão Salomão disse, essa letra é muito bonita, tem hinos que são lindos, mas aqui pode, de maneira alguma, mexer conosco a ponto de nós perdermos até mesmo a faculdade do raciocínio. Como você vê, pessoas caindo, pessoas tremendo, pessoas chorando por causa de hinos. Aquilo é uma questão da sua emoção. Mas com o tempo, o pastor Roger entendeu que o problema não é o projetor. O problema é aquele que manuseia o projetor. Porque na nossa igreja, há anos nós já temos, e temos usado de maneira sábia, temos usado de maneira correta. E quando ele saiu daqui, nós já usávamos o projetor, e isso não era problema. Agora, existem pessoas que muitas vezes dizem o seguinte, não pode usar porque eu fui ensinado assim, e vai ser assim, e ponto final. Esse tipo de coisa pode sim causar certas divisões. Porque na igreja nunca se pode exaltar a opinião de um. Cada assembleia que nós temos, nós lemos 1 Coríntios 1:10, aonde fala que nós devemos ter o mesmo pensamento, o mesmo desejo. Mesmo que tenhamos pensamentos distintos, ainda assim nós podemos chegar à unidade. Isso que é a perfeição da vontade de Deus. Então, Paulo diz primeiramente que deveria ser notado aqueles que causassem divisão. Mas também o outro conselho dele é que os romanos deveriam se afastar deles. Existe talvez alguma amizade tóxica na sua vida que você deve se afastar. Se a pessoa que está ao seu lado claramente é um objeto de Satanás para minar sua fé, é melhor que você diga não e se afaste, do que você ficar com vergonha por causa da amizade e aquilo prejudicar a sua vida espiritual. Mesmo que sejam pessoas dentro da igreja. Eu já conheci jovens e eu admirei a atitude. Um rapaz, há muitos anos atrás, na Cojubaçu, que ele terminou um relacionamento. Rapaz, porque a sua namorada queria um relacionamento carnal. Queria avançar certos sinais. E ele disse. E ele terminou o relacionamento. Tem muito rapaz sem vergonha que já dizia, agora eu se consagro.
Ele simplesmente disse. Então, meus irmãos, o conselho bíblico não é que nós façamos amizade com as pessoas e, eu tenho vergonha de minha. Nós precisamos escolher quem vai estar do nosso lado. E, infelizmente, dentro da igreja existem pessoas que só querem causar problema. Eu já adianto para vocês, aqui Paulo está falando sobre os falsos mestres. Pessoas que se filtravam na igreja para fazer os crentes tropeçarem, como falamos sobre os Gálatas. Crentes que eram salvos em Cristo, mas que penetravam na igreja dizendo que para eles se converterem, eles precisavam seguir a lei de Moisés. Era mais ou menos isso. Aqui nós temos uma gama de pessoas que não são gaúchos, mas era mais ou menos assim, ó. Acelon, o irmão Salomão e demais famílias, né? Eu acho que os demais são gaúchos aqui. Para nós fazermos parte aqui da Igreja Batista Fundamental da Tristeza, você tem que aprender a dançar chula e dar um beijo na bandeira rio-grandense e tem que saber cantar o hino rio-grandense. Sabe cantar o hino rio-grandense? Não acredito. Imagina, meus irmãos, se essa fosse a qualificação para entrar na Igreja Batista Fundamental da Tristeza, a gente estava lascado. Mas quando nós entendemos que o padrão é Cristo, que o padrão é a vontade de Deus, todas essas coisas, elas simplesmente não se criam dentro da igreja. Mas ainda assim, no passado existiam pessoas que diziam, para você ser salvo, você tem que guardar a lei de Moisés. Você vai encontrar pessoas que vão te falar o seguinte, para você ser salvo, você tem que frequentar determinada igreja. Você tem que fazer determinada obra. Você tem que dar o dízimo. Você tem que beijar a mão do pastor. Você tem que... Não pode faltar o culto. Não pode, não. Você só pode... Quando você entrar na igreja, você tem que ter um véu na cabeça. Você tem que usar determinada roupa. Você tem que fazer determinada situação. Tem que guardar determinado dia. Tudo isso vocês vão ver. Pode parecer ridículo, mas existe. E quando nós entendemos que tudo isso não tem cabimento no que diz respeito à nossa fé, nós vamos fazer a vontade de Deus, vamos seguir em frente aquilo que é a vontade de Deus. Então existem pessoas que entram na igreja querendo o mal dos irmãos. Uma vez o querido pastor Cirineu, que vai ser o nosso preletor, ele disse uma frase no grupo dos pastores. Às vezes quando saem pessoas da igreja é uma bênção. Porque nem todos que ficam na igreja podem ser usados por Deus. Alguns de vocês que são antigos na igreja, eu não vou nomear. Mas alguns que saíram dessa igreja, eu dei graças a Deus. Porque eram pessoas que não contribuíam em nada, pelo contrário. Eram pessoas que faziam com que o clima entre os irmãos ficasse um clima bélico. Ou seja, procurava intriga, procurava situação aonde todo o povo de Deus ficasse separado. E nenhuma igreja pode crescer se tiver esse tipo de pensamento. É claro, meus irmãos, que nós temos personalidades diferentes. Às vezes nós vamos nos dar melhor uns com os outros, mas isso não quer dizer que nós devemos ter reservas contra uns ou outros por aquilo que eles são ou por aquilo que eles têm. E isso acontecia na nossa igreja há décadas passadas. O Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: devemos fazer uma caminhada na direção da comunhão fraternal e uma caminhada de distanciamento daqueles que provocam divisões e escândalos na igreja. É aquilo que eu lhes disse. Vale a pena perder uma amizade e ganhar a comunhão com Deus, do que perder a comunhão com Deus por uma amizade. No versículo 18, meus queridos, voltando para Romanos 16, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Então os falsos mestres, e aqui como eu disse, estamos falando de falsos mestres, em vez de serem servos de Cristo, são escravos de seus próprios apetites e interesses egoístas. É como diziam os comentaristas, o seu Deus é o seu próprio ventre. Pessoas que só pensam em si e como eles podem alcançar dentro da igreja um lugar de destaque, não para a glória de Deus, mas para a glória sua. A gente já deve desconfiar daqueles que querem estar na frente simplesmente para aparecer.
Ninguém pode fazer isso, irmãos, para o seu próprio bem, ou pelo menos para o seu próprio destaque. A busca por uma compreensão profunda na palavra de Deus nos protege contra sermos influenciados por doutrinas distorcidas. Como eu lhes falei, e temos falado nos domingos de manhã, a prática do ensino da compreensão da palavra de Deus vai ser o melhor escudo contra aqueles que querem pregar doutrinas falsas ou querem penetrar nas nossas famílias com discursos lisonjeiros. Sabe o que é lisonja? Palavra que pessoas que falam palavras bonitas para tentar te ganhar. Já viu aquele tipo de vendedor que com a sua lábia consegue te vender alguma coisa, mas depois que dá problema o cara some, não quer nem saber de você. Existem várias empresas que são assim, vem só com aquele canto da sereia, quando você cai você já não serve para nada, já pegou seu dinheiro, então dali para frente você se vira. O versículo 19 vai dizer o seguinte: pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Então, segundo Paulo, meus irmãos, a obediência é uma manifestação visível da nossa fé, uma prova do nosso amor por Deus e pelos outros. Não é obediência ao pastor, não é obediência a homens, mas é obediência a Deus. Às vezes, meus irmãos, as pessoas podem não ver o esforço que você tem no seu dia a dia para ser fiel a Deus. Mas não importa. É como um bom perfume. Às vezes você não precisa dizer para todo mundo que você usou um perfume, as pessoas simplesmente sentem a fragrância. A vida cristã, ela é assim. Quando nós estamos nos empenhando em fazer a vontade de Deus, o nosso testemunho vai ser visível para outras pessoas. E finalmente, meus irmãos, dentro dessa primeira lição, no versículo 20 vai dizer que o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Então, o diabo tem os seus dias contados, e ele sabe disso. É por isso que ele trabalha tanto para fazer tanto crentes, e principalmente, na verdade, tanto incrédulos como principalmente crentes, poderem desvirtuar os seus caminhos de fazer a vontade de Deus. Aos incrédulos, ele já tem feito o seu trabalho com louvor. Mas quando os crentes abraçam aquilo que o diabo tem lhes colocado diante dos olhos, aí é que está o maior problema. Eu já disse para vocês, meus irmãos, aquilo que nós temos de melhor para o mundo é a nossa influência cristã. E quando nós estamos longe de Deus, nem isso nós temos. Então, podemos confiar que no final Deus triunfará sobre o mal e todas as forças contrárias à sua vontade. Nós lemos recentemente isso, meus irmãos. Lá em Apocalipse 22, deixe o ímpio cometendo a sua impiedade. Deixe as pessoas fazendo mal. Um dia haverá o julgamento de todos eles. Eu sei, meus irmãos, assistir, ler jornal sobre os dias atuais, sobre política, sobre economia, isso daí é uma coisa difícil. Porque a gente, quando olha para isso, só fica desanimado. Mas aquele que crê em Deus entende que existe um propósito soberano sobre todas as coisas. Nós não podemos nos desesperar porque existe um Deus que está no controle de tudo. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então tudo está debaixo da sua soberana vontade. E o diabo um dia vai pagar, sendo jogado, lançado para dentro do lago de fogo. Vai pagar pela sua impiedade. Então, a segunda lição que nós temos, a primeira foi o cuidado com os falsos ensinos e divisões. A segunda lição que nós temos é o mistério da vinda de Cristo revelado. Nos versículos de 21 a 24, mais uma vez aquela lista de nomes lindos para vocês colocarem nos seus futuros filhos. Tá? Selom tem ótimos nomes aí para você e a Maísa no futuro colocar nos seus filhos, tá? Timóteo talvez seja o mais simples, os demais ali tem que ter um pouquinho mais de fé, né? Mas de toda maneira, esses irmãos, até escrevi aqui, que nesses versículos Paulo exorta os cristãos de Roma a continuarem a crescer na sua fé. Ele diz que eles devem se apegar ao evangelho e que devem se esforçar para viver uma vida santa. Isso não seria a vontade de Deus para todos nós, meus irmãos? Será que realmente isso não seria o desejo que deveríamos nós ter
para nós mesmos nos esforçarmos por uma vida santa? Realmente deveria ser. Imagine qual a bênção não seria se todos os presentes essa noite, se todos nós tivéssemos o mesmo desejo e empenho de buscar a Deus e a sua vontade. Não é fácil, meus irmãos, mas é extremamente prazeroso. Aqueles que foram ontem na Expo Inter voltaram com os pés doendo. Eu voltei com a boca seca. Mas a hora que o Paulo pagou uma coquinha para nós ali, né, toda aquela secura da boca passou. É uma bênção, né? Quando a gente chega em casa com os pés doendo, mas você chega com aquele senso de dever cumprido, essa é a melhor coisa. Então, meus amados irmãos, é isso que nós devemos fazer, cada dia nos esforçar pela vontade de Deus. São vocês que sabem as lutas que vocês passam. As lutas para dizer não para tudo aquilo de mal que chega para você fazer. Mas sempre nós devemos nos apegar a Deus e a sua vontade. Nenhum servo de Deus que escolheu servir a Deus, ele lamentou pelas coisas que ele perdeu nesse mundo. Pelo contrário, tudo aquilo que Deus nos dá é sempre melhor para nós. Amém, meus irmãos? Mais vale ter o pouco com Deus do que o muito sem Ele. Todo sábio entende isso. Sobre o mistério revelado, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre esses mistérios e é importante nós entendermos quais são eles. Primeiramente, o primeiro mistério que no Antigo Testamento não estava claro para aquelas pessoas é o plano de salvação que estava oculto por muito tempo, mas foi profetizado nas Escrituras. Vamos lá? Me ajudem na leitura, por favor. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. E 1 Pedro 1, 10 a 12. Alguém leia para nós, por gentileza? Obrigado, Zé. Aí você vai falar assim: que raio de palavra é essa? Beneplácito. É por isso que é bom você ler a Bíblia, principalmente essas Bíblias mais antigas, com um dicionário de lado. Mas só para o seu entendimento, na versão NVT, que são palavras contemporâneas, agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Qual que é o beneplácito da vontade de Deus? É a sua vontade soberana sobre todas as coisas. Entendam, meus amados irmãos, no Antigo Testamento, a vinda de Cristo como servo para vir e dar a sua vida como resgate de muitos não era sabida. Lembre-se que a luz estava sobre Israel. Quando Cristo veio a esse mundo, a salvação passou a todos os homens. Já já os irmãos vão ler sobre isso. No versículo 10, ele explica exatamente sobre isso. No devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Veja 1 Pedro 1, 10 a 12. Pode ler quem achou. Meus amados irmãos, a gente precisa procurar entender a beleza por trás daquilo que Pedro diz aos seus destinatários. No passado, foi predito que haveria um Salvador,
Quem é que sabe qual foi, não precisa me dizer o versículo, mas qual foi a primeira passagem aonde foi profetizado a vinda de Cristo? Quem me disser vai ganhar um copo geladinho de Pepsi? É Pepsi hoje? É Pepsi, Eduardo? Então vai ganhar um copo geladinho servido por mim, de Pepsi. Quem é que sabe? Qual o primeiro capítulo? Gênesis capítulo 3. Quando o homem pecou, Deus já profetizou, já tinha sido profetizado que haveria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Então, da mesma maneira que em Gênesis demonstra a queda do homem, também demonstra a redenção do homem por meio. Só que isso não foi dito da maneira que hoje nós entendemos. Ainda no livro de Gênesis existem profecias da vinda de Cristo e você vai encontrar várias profecias da vinda de Cristo no Antigo Testamento, mas não de forma clara como nós entendemos. É por isso que o Novo Testamento diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, porque eles estavam esperando um Messias vencedor e não um Messias sofredor. Mas este Messias sofredor é aquele que nos proveu a salvação. É por isso que nós somos gratos ao Senhor. E, meus irmãos, é dito aqui por Pedro que, no versículo 11, buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo, que neles estava ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. Esse mistério foi revelado a nós no Novo Testamento. Então, da mesma maneira, meus irmãos amados, que o plano de salvação, da maneira que hoje nós podemos crer em Cristo para a salvação, não era claro para eles. Mesmo que a fé era o instrumento para que pessoas pudessem crer em Deus, não era da forma que nós cremos hoje. Mas ainda assim, um outro mistério revelado inclui as boas novas para os judeus como também para os gentios. Todos são parte de um só corpo em Cristo. Vamos todos para Efésios capítulo 3. Eu lerei essa passagem. Lerei na versão NVT. Se você quer pegar o seu celular, você pode abrir o aplicativo da Bíblia, me acompanhar, Efésios capítulo 3, ou você pode acompanhar na sua Bíblia também. Efésios capítulo 3, versículos de 3 a 9. Prestem atenção, por gentileza. Como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. É este o segredo revelado. Notem, tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo. E pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de ser essas boas novas. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. E de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Meus irmãos, vocês conseguem enxergar a beleza das palavras de Paulo? Vamos retornar, eu já dei spoiler. O foco no Antigo Testamento era sobre os... Está acordado, gente? O foco sobre o Antigo Testamento estava sobre os judeus. O foco estava sobre os judeus. Êxodo 20, vós sois povo santo, nação exclusiva, povo de propriedade exclusiva de Deus. O foco estava sobre os judeus. Paulo fala que em Cristo nós estamos em igualdade com os judeus. Nós somos herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Não existe distinção. Ninguém é melhor do que ninguém.
todos somos iguais em Cristo. Abram seus olhos, meus irmãos. Essa é a maravilha da crença em Cristo Jesus. Não que Deus era um Deus seletivo, mas ele trabalhava especificamente para que os judeus fossem o espelho de Deus para o mundo. Hoje não. Hoje é a igreja. Hoje somos nós. Independente de onde nós nascemos. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais em Cristo. Amém, meus irmãos? É exatamente isso que Paulo está dizendo para nós. Ele diz, o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. Já pararam para pensar, meus irmãos, o que nos espera na eternidade? O que será que vai ter na eternidade mesmo? Uma coisa eu sei que não vai ter. Política. Isso aí não vai ter. Mas se nós podemos imaginar coisas boas que terão na eternidade. Eu já falei para vocês, eu gosto de lembrar sobre isso. Pastor Michael, ele teve recentemente, há uns anos atrás, ele teve um infarto, precisou fazer cateterismo. Então foi vedado a ele uma das coisas que ele mais gostava, Coca-Cola. E ele dizia que no céu vai ter Coca-Cola. Está profetizado que vai ter Coca-Cola no céu. Será que vai ter Coca-Cola no céu, gente? Eu não sei. Mas eu espero que tenha churrasco. Pensou que maravilha? Maravilhoso, meus irmãos. Vai ter um monte de animal no céu. Acho que vai poder fazer churrasco. Imagina, não sei, né? A Bíblia não diz nem que sim, nem que não. Enfim. Mas, meus queridos, Paulo está dizendo que a ele foi dado esse privilégio de poder pregar o evangelho a todos nós. Então essa é a beleza, esse é o mistério que Paulo diz aos romanos. Ele fala aqui no verso 25 do capítulo 16, pode voltar para Romanos 16. Aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Não há distinção entre aqueles que creem em Cristo. Branco, negro, amarelo, não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa se é brasileiro, se é argentino. Pasmem, meus irmãos, até argentino vai ter no céu. Então não importa, todos aqueles que creem em Cristo estarão na eternidade. Então o mistério da salvação em Cristo é o cerne do Evangelho. O que é cerne? É o ponto principal. É a salvação em Cristo. Foi um plano divino oculto, mas agora revelado através da vida e morte de Jesus. E finalmente, esse evangelho não é exclusivo a um grupo étnico, ou seja, aos judeus, mas deve ser proclamado a todas as nações. Nossa responsabilidade é compartilhar essa mensagem de esperança e vida. Eu não sei na casa de vocês, mas as minhas filhas, elas têm um problema meio sério de compartilhar algumas coisas gostosas que elas recebem. Estava mostrando para a Ana, recentemente, um vídeo de quando ela era criança, bem pequenininha. Ela estava com um pote de mousse na mão, ela enfiava o dedo, ela chegava perto da minha boca, eu abria para ela me dar, ela pegava e colocava na boca dela. Então certas coisas não é bom de compartilhar, né? Mas o Evangelho de Cristo, ele não é bom para ser guardado. É algo transformador. É algo que é poderoso para transformar vidas. É um presente que deve ser distribuído. Meus irmãos, façam planos. Para que seja na Expo Inter, seja lá no Parque da Harmonia, seja no seu bairro, onde quer que seja, que nós sejamos bênção na vida de pessoas. Vocês não têm ideia do tanto de pessoas que têm as suas esperanças perdidas, porque dependem de si, não têm os olhos em Cristo. Muitas vezes nós temos recebido mal daqueles que estão ao nosso redor, nossos vizinhos, nossos amigos no colégio,
nossos colegas de trabalho, porque eles estão frustrados com as suas vidas e descarregam em nós muitas vezes as suas frustrações. Nós somos portadores, detentores da verdade, que pode transformar as suas vidas, e não só as suas vidas nesse mundo, mas pode transformar a sua eternidade. Da mesma forma que um dia alguém saiu lá dos Estados Unidos, veio a este local, movido por Deus, trabalhou para que essa igreja pudesse ser aberta, trabalhou para que essas paredes pudessem ser levantadas, para que 35 anos depois nós estivéssemos aqui, louvando a Deus, podendo cultuar ao nosso Deus. É a nossa responsabilidade pregar o Evangelho para que daqui 35 anos outras pessoas, se Deus nos levar, possam estar nesses bancos também adorando a Deus. Imagine o seguinte, meus irmãos. Imagine se você fosse a última pessoa do mundo, ou o último cristão do mundo, e dependesse só de você a mensagem do Evangelho. Você acha que os seus esforços fariam com que pessoas pudessem receber o Evangelho de Cristo? Seja franco consigo. Se a sua resposta é que você poderia fazer mais, é aquilo que você deve fazer hoje. E honestamente, todos nós podemos fazer mais. Todos nós podemos fazer mais. Então, meus amados irmãos, vamos focar os nossos olhos naquilo que é importante. Para concluir, meus irmãos, essa noite esse estudo, fica aqui. Paulo exortou os romanos que deveriam permanecer firmes na fé, evitar divisões, obedecer com alegria e proclamar o ministério da salvação, e por conta disso, todos os cristãos são incentivados a viver uma vida que glorifica ao Senhor e promove a unidade da igreja. Se eu for fiel, vocês serão abençoados. Se vocês forem fiéis, eu serei abençoado. Se nós formos fiéis, nós seremos abençoados. Quando pensamos na cesta de amor, quando pensamos nas contribuições regulares, quando pensamos na promessa de fé, sempre nós podemos ser úteis. Nos sociais, no servir o social, de pegar um papel de bala no chão, de ajudar no som, a pegar os cabos, a tirar os cabos. Todos nós podemos ser úteis de alguma forma. Versículo 27 vai ser o nosso último versículo dessa noite. Ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Então, meus irmãos, o John MacArthur, ele diz o seguinte: ao Deus sábio seja dada a glória. Foi por meio do Pai que o Evangelho foi por fim revelado. Portanto, ele merece todo o crédito, louvor e adoração. A Deus seja a glória, meus irmãos. Amém? Fechem os olhos, baixem as cabeças, vamos orar. Querido Deus, rendemos graças por este privilégio que o Senhor nos deu, que através de Cristo nós podemos ter paz com o Senhor. Somos gratos porque nos salvaste. Somos gratos, ó Deus, porque nos deu o privilégio de servirmos ao Senhor, de sermos portadores de um evangelho transformador. E nós não podemos nos esconder dessa responsabilidade, nós precisamos colocá-la em prática, porque neste mundo tem milhares de pessoas que estão sedentas pelo evangelho. Nós não sabemos quem são aqueles que serão salvos, e é por isso que cabe a nós a incumbência de anunciarmos a tua palavra. Então move os nossos corações, Senhor Deus. Faça a sua vontade. Abra os nossos olhos. Novamente eu imploro ao Senhor que nos use para a honra e glória do nome do Senhor. Agradecemos por esse livro, agradecemos pelas lições que foram aprendidas. É o que lhe agradeço e oro em nome de Jesus. Amém.